Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. O turismo nos Açores apresentou no ano 2016 os melhores resultados de sempre na região, superando o recorde obtido em 2007. Este ano, 2017, prevê-se que os números de turismo continuem a aumentar. Depois de quase uma década de decréscimo do número de turistas, marcado por encerramento de vários hotéis, despedimentos de muitos funcionários, originando grandes dificuldades para os empresários, felizmente há uma luz de esperança que renasce na indústria do turismo nos Açores. Esta explosão do turismo, que resulta essencialmente das novas obrigações de serviço público implementadas pela República em 2015, com a vinda das companhias low cost para a região e a consequente baixa de tarifas, assim como uma promoção exaustiva efetuada pelas mesmas companhias low cost através dos seus canais de marketing direto aos vários milhões de clientes, conseguiram dar uma visibilidade aos Açores como nunca tinha acontecido antes. Durante a última década, e muitos milhões gastos pelo governo açoriano em promoção, a verdade é que a maioria dessas ações se revelaram infrutíferas e se traduziram em prejuízos e operações falhadas. Gostaria de perguntar à Sra. Secretária qual o valor gasto em promoção pelo Governo Regional na última década. Os transportes existem sem turismo, mas o turismo não existe sem transportes. Depois de anos de teimosa negação à redução de tarifas e à vinda das low cost para os Açores, o Governo Socialista, embora com alguma relutância inicial, converteu-se aos benefícios destas empresas de baixo custo e aplaude agora com convicção efusiva a vinda das low cost para a região. Os açorianos aguardam poder aplaudir também a redução substancial das tarifas interilhas e uma maior e melhor distribuição nos reencaminhamentos para que a sazonalidade reduza, incrementando o turismo em época baixa e proporcionando um melhor equilíbrio da economia do setor em todas as ilhas, tanto mais que agora estas obrigações de serviço público passarão a ser subsidiadas pela República. Esta é uma boa notícia para os açorianos. E já que estamos em maré de boas notícias, há outra excelente notícia que poderá ser um marco na consolidação do mercado turístico norte-americano. Recentemente foi noticiado que a Delta Airlines vai passar a ligar os Açores a Nova Iorque, o que é sem dúvida importante para a região ter uma alternativa ao grupo SATA no destino dos Estados Unidos, tendo em conta a quantidade de problemas que esta rota tem tido com a operação Azores Airlines. O mercado da saudade, associado ao grande potencial dos 360 milhões de americanos, nomeadamente a costa leste, em que os invernos são bastante agressivos, poderão encontrar nos Açores um destino de férias ameno no período de época baixa que vem a colmatar de alguma forma a grande escassez de turismo nestas ilhas durante o inverno. Está na hora de começar a consolidar o destino Açores, a fidelizar clientes e a estruturar a intensificação a promoção da vertente ecológica da oferta junto aos turistas que gostam de destinos de natureza, como é o caso da nossa região. Hoje alguém escrevia no jornal o seguinte: o segmento do mercado do ecoturismo abrange anualmente cerca de 5 milhões de viajantes provenientes dos Estados Unidos da América, o principal mercado emissor para esse tipo de turismo. O segmento do ecoturismo é o único que, a nível mundial, tem tido taxas de crescimento sustentado entre 10% e 15%, sendo por isso a aposta certa para os Açores. O ecoturista é muito diferente dos outros turistas pela valorização que dá ao ambiente e à sua preservação e pela forma como gosta de, também ele, participar e contribuir para a conservação do meio que visita. Sendo a ONU o organismo que tem liderado a certificação dos destinos do ecoturismo a nível internacional, os Açores já têm uma posição privilegiada no conhecimento internacional das suas belezas naturais. No entanto, o reconhecimento do destino Açores pelas principais comunidades de ecoturistas ainda não é efetivo. Qualquer busca que se faça na internet, em inglês, francês ou alemão, sobre destinos de turismo da natureza não apresenta os Açores como destino a explorar. Fim de citação. Não sei que tipo de promoção se fez durante anos consecutivos e onde se gastou tantos milhões e continuamos apagados na internet. Há 5 milhões de ecoturistas que estão a meio dia de viagem dos Açores. Temos uma das maiores e mais credíveis companhias aéreas a iniciar voos regulares para esta região. É uma oportunidade única que tem de ser bem aproveitada. No entanto, verificamos que, aparentemente, não foi acautelada a possibilidade das ligações dos voos Delta Airlines a todas as ilhas dos Açores em voo corrido, ou seja, no mesmo bilhete aéreo. Hoje consultei o site e a resposta é negativa. E o que diz aqui é No Interline Agreement for each carrier. Ok, o que quer dizer? Não existe acordos interline.
Por que será que não existe acordos interlines com a SATA? Será que a SATA vai ter uma atitude de birra, de menina mimada e que vai dificultar as ligações à Delta só porque se sente ameaçada? Isso não é novidade, porque já foi feito outras vezes. Isso parece a história das duas formigas que encontram o elefante lá no seu território e uma das formigas arrogante diz: vou-te morder. A outra riu-se, o elefante riu-se e a outra formiga sensata perguntou ao elefante: dás-me uma boleia? É que em cima das tuas orelhas eu consigo ver mais longe e podemos formar uma equipa. Isso é uma história para crianças e as crianças entendem a moral da história. O grupo SATA parece que não. Será que mais uma vez todas as restantes ilhas dos Açores vão ser penalizadas porque o grupo SATA tem um concorrente e não lida bem com isso? Concorrente este que também é resultado do desprezo a que foi votado o destino norte-americano e os seus milhares de passageiros pelo péssimo serviço da Azores Airlines nos últimos anos, gerando centenas de reclamações dos clientes. Péssimo serviço este acobertado pelo Governo dos Açores e pelo dinheiro público de todos os açorianos. Esta é uma oportunidade para se redimirem. Esta é a oportunidade que o Governo dos Açores unir esforços entre o Grupo SATA e a Delta Airlines, de forma a que se pratiquem ligações a todas as ilhas da região e todos possam beneficiar das condições e tarifas idênticas. É urgente acautelar estas ligações a todas as ilhas, porque há ilhas que o necessitam. Porque, apesar do crescimento ter sido acentuado em todas elas, há o caso da Graciosa e Santa Maria, em que não conseguiram acompanhar a média regional. Há a Ilha do Faial, que este ano, até ao mês de agosto, estagnou o número de dormidas, e até a Ilha do Corvo, que diminuiu o número de turistas. É necessário uma atenção especial para perceber o que falhou nestas ilhas e corrigir. Harmonizar o crescimento das ilhas é essencial. Poderiam, pois, começar por uma melhor promoção dos encaminhamentos gratuitos. O Observatório do Turismo, num dos seus estudos que estão no seu site, afirma que 85% dos turistas que nos visitam não têm conhecimento dos encaminhamentos gratuitos. O que é que fez o Governo Regional para promover os encaminhamentos de forma a que todas as ilhas tenham uma melhor equidade na distribuição dos turistas que chegam à região? Esta é uma questão que fica a ser a Secretária. É urgente melhorar a sinalização turística ou criar sinalização nova, já que esta não existe em praticamente todas as ilhas dos Açores. Em São Jorge, a velha sinalização em alumínio que havia e nem era amado todo, foi arrancada há uns anos e não substituída. Ainda recentemente vi parte dela a fazer um tapume no quintal de um funcionário público. Estava em excelente estado. Quem estava a sofrer dela eram as galinhas. Os privados investiram, fizeram o seu trabalho de casa, mas o Governo esqueceu-se dos seus deveres. Acham que uma tableta de sinalização é irrelevante. Não é uma, senhores deputados, não é uma, senhora Secretária, são milhares que estão em falta. Há falta de mão de obra especializada. A sensibilidade do setor turismo e a fragilidade do mesmo por ainda se encontrar em fase um pouco mais que embrionária, obriga a que todos os cuidados sejam poucos para que a imagem que o turista leve da região seja de um bom serviço para recomendar e regressar. Há um grande trabalho a ser feito e é necessário investir seriamente na formação, tanto de novos profissionais como na requalificação dos ativos, pois só assim será possível garantir uma boa imagem dos Açores. A senhora Secretária já mencionou que irá ser feita alguma requalificação dos ativos. No entanto, não ouvi qualquer palavra sobre o envolvimento das escolas profissionais, se vão abrir novos cursos. Serão os profis das escolas básicas indicados para assumir essa necessidade? As câmaras de comércio vão ser parte integrante da solução e serem escutadas neste processo? Há outro assunto que poucos gostam de falar, mas que é de justiça social mencionar. Os trabalhadores do setor turismo são mal pagos. É uma realidade. Há muito trabalho precário, há uma grande sazonalidade e atualmente não é muito compensador trabalhar no turismo nos Açores. Até aqui era compreensível, perante as dificuldades que o setor passou. Os passivos, os prejuízos acumulados não permitiam uma melhoria. Os trabalhadores acomodaram-se a essa situação numa atitude responsável de cooperação com as suas empresas. O contrato coletivo de trabalho não é alterado há algum tempo. Agora, com esta grande melhoria, há que pensar em também melhorar as condições salariais dos trabalhadores e o Governo poderá intermediar junto às empresas. O Governo poderá intermediar junto às empresas a renegociação do contrato coletivo de trabalho do setor do turismo para a região. Para captarmos mais e melhores profissionais no turismo, há que tornar o setor atrativo e compensador a nível salarial. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, nas recentes declarações do Presidente do Grupo Parlamentar do PS, o mesmo lembrava, e passo a citar: a captação de turistas deixou de ser a preocupação
E, a título de exemplo, referiu alguns desafios como a sustentabilidade ambiental, entre outros. Fim de citação. A minha pergunta que eu faço à senhora secretária é, para si, a captação de turistas também deixou de ser a preocupação? A semana passada ouvi as suas declarações no Congresso de cerca de 500 agentes de viagens britânicos em Ponta Delgada e pareceu-me que continua preocupada com a captação de turismo. Se a captação de turistas deixou de ser a preocupação, por que continuar a investir 90% das verbas disponíveis no plano para o turismo em promoção e somente 10% em qualificação? Isso consta na proposta do plano de 2017 e mantém-se na proposta de 2018. Regiões turísticas como a Madeira e as Canárias estão, entre outras, estão sempre em constante captação de mercado. Há que filtrar e consolidar. Até na natureza são feitas filtragens. As baleias abrem a boca, captam e filtram o plâncton. Nos Açores absorve-se tudo, desde que as estatísticas aumentem, mesmo correndo o risco de trocar o incerto pelo certo. Consideramos que é importante a captação constante de nichos de mercado de acordo com as nossas ofertas para uma melhor rentabilização das mesmas. Devido à nossa pequenez, é essencial que a escolha e o possível condicionamento dos turistas que nos visitam sejam feita no sentido de uma maior rentabilidade do destino associado a uma maior preservação do mesmo. Senhora Secretária, antes de terminar esta intervenção, gostaria de deixar 3 perguntas referentes à Ilha de São Jorge. O que pretende fazer para ajustar o número de lugares aéreos nos voos para São Jorge de acordo com as necessidades da ilha? Não estou a pedir mais lugares na totalidade, mas sim um ajustamento de disponibilidade. O verão foi caótico, com uma oferta muito desajustada da procura. O que pretende fazer no posto de turismo da ilha localizado nas Velas? A sala de boas-vindas ao turista que devia primar pela qualidade da imagem e de serviço que passa pelos postos de turismo e no caso das Velas e São Jorge eu não tenho qualquer dúvida em afirmar que há Corrais de Ordenha com melhores condições. É uma vergonha a imagem daquele espaço e por muito simpáticos que sejam os funcionários, muito prestáveis, muito eficientes que tentem ser, não conseguem colmatar a pobreza do espaço. Há situações incompreensíveis nos dias de hoje, como é o caso da falta de mapas impressos dos trilhos na ilha de São Jorge. Qualquer empresário sabe que a impressão gráfica é muito mais económica e tem muita mais qualidade que as fotocópias, menos o governo. E os funcionários, com vergonha, vão dando fotocópias de má qualidade aos turistas que aparecem. Essa situação mantém-se há anos. No aeroporto, estão os funcionários de turismo dentro de um espaço minúsculo, tipo gaiola de pássaros, que nem o telefone tem para auxiliar um turista que peça um táxi ou uma ajuda para um hotel. São os próprios funcionários, alguns estagiários com míseros ordenados, que utilizam os seus próprios telemóveis na preocupação de ajudar os turistas e de dar uma boa imagem da ilha. Nunca faltou orçamento para realizar jantares de 200 mil euros na Bolsa de Turismo e de levar vacas para as rotundas de Lisboa. E até para fazer uns caixotes de criptoméria que chamam de quiosque Popcraft, espalhados por toda a ilha, que em São Jorge serve essencialmente para os pombos e melros se estacionarem, porque de craft só lá vi uma vez uma senhora idosa artesã embrulhada num chale, morta de frio, a expor os seus bordados e jurou para nunca mais, tal foi a pneumonia que apanhou. Aquela estrutura concebida por arquitetos e com um design arquitetónico e artístico, resultado de um concurso do governo dos Açores, por muito valioso que seja ou pretenda ser, não vai dar sol nem frio e muito menos chuva. Obriga a que os artesãos levem os seus artigos e os recolham ao final do dia e suportem todas as intempéries que o nosso clima oferece. Esse foi de um dos grandes contributos para o artesanato de São Jorge. Consta que aquela meia dúzia de tábuas de criptoméria custou 25 mil euros. Pois, a ser verdade, na minha modesta opinião, teriam sido muito mais bem empregos numa renovação do posto de turismo, que tem lá espaço para artesanato ser exposto com os benefícios dos respectivos artesãos estarem com as orelhas abrigadas. Senhora Secretária, foi anunciado recentemente a disponibilidade do roteiro dos miradores pela Sra. Secretária de Transportes e Obras Públicas. Eu reconheço que a posição da Sra. Secretária de Turismo é muito delicada, porque apesar de ter o turismo a seu cargo, os transportes não são da sua alçada, os miradores também não, os museus dos patrimónios muito menos. A senhora tem que ser muito diplomata e lidar com muito jeitinho com os seus colegas. Porque se os aborrecer, fica com os turistas nos braços, sem transportes, sem miradores, sem museus, sem acesso ao património, sem formação profissional, e resta-lhe apenas os parques naturais e o ambiente, que neste momento estão bastante conspurcados com o excesso de carga e descarga dos turistas. Não lhe invejo a sua vida. Em relação ao Mirador das Velas, é sem dúvida o mais visitado da ilha e é também o que se encontra em piores condições de higiene. Não vi qualquer menção à melhoria do local. Vai ser intervencionado, vão ser construídas instalações sanitárias lá, bem como em todos os miradores da ilha da responsabilidade da região. Com o aumento substancial de turistas, os miradores vão se tornando mictórios públicos com as consequências sanitárias que daí advêm. Há claramente uma necessidade de infraestruturação de vários miradores e espaços públicos por toda a região, que em muitos casos não têm o mínimo de condições para receber a quantidade de turistas que nos está visitando. Disse.